A cesta básica de Porto Alegre voltou a ser a mais cara do país. O conjunto de alimentos fechou o mês de junho em R$ 452,81. Para falar sobre o aumento, está com a gente o economista do Diese, Ricardo Franzói. Seja bem-vindo, Ricardo. Tudo bom? Boa noite, obrigado. Tudo bom dentro do possível, né? A gente só fala, aumenta aqui, aumenta acolá. Bom, por que Porto Alegre ultrapassou as outras capitais e volta a ter a cesta básica mais cara? Tem alguma relação, por exemplo, com a paralisação que aconteceu há pouco tempo? O que trouxe de diferente para que os preços voltassem a disparar? A cesta básica, o Diese calcula em 18, agora está calculando em 20 cidades, né? E praticamente a totalidade, tirando 3 cidades que não subiram de preços, né? As outras todas cresceram de preço, então é um reflexo da greve, né, dos caminhoneiros. Sim. Que houve esse impacto nesses produtos, né? Tipo, batata era R$2, passou para 8, né? Tudo bem, foi naquele mês. Então, esse registro que está acontecendo agora, que a gente está divulgando, é reflexo disso, né? Tem alguns produtos que são sazonais, né, que no inverno, geralmente, eles crescem de preço. Mas Porto Alegre acabou tendo 2 meses seguidos reajustes superiores a outras cidades, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, né, que nós estávamos atrás dessas 2 cidades, e acabou com esses 2 reajustes. O reajuste foi maior e a gente acabou virando aí o primeiro lugar nesse ranking, né? O que, para quem vive aqui, acaba sendo mais uma dificuldade. O pessoal costuma dizer, o custo de vida no Rio de Janeiro, o custo de vida em São Paulo é muito alto, né? Pelo menos não no caso da cesta básica. Eu acho que é importante essa tua pergunta, porque assim, nós estamos falando de uma cesta básica, né? É lógico que custo de vida envolve preço de aluguel, né? Se tu vai restaurantes, e realmente, aí São Paulo e Rio de Janeiro é maior. Agora, se tu olhar, por exemplo, a gasolina, você está agora mesmo divulgando essa pesquisa do Procon. A gasolina em São Paulo é mais barata que aqui em Porto Alegre. E não é um pouquinho, é bem mais barato que Porto Alegre. Chega às vezes a variar de 40, 50 centavos. Florianópolis mesmo está batendo aí perto dos R$4. Nós estamos com R$ 4,55 até R$ 4,90. Bom, isso dá um impacto muito maior, né, do que outros custos que não são, né, que é muito importante também para quem hoje em dia tu tem um problema de transporte público, né? Nós não conseguimos resolver o transporte público no Brasil, e aí acaba todo mundo usando automóvel para resolver essas dificuldades, e hoje o impacto é muito grande. Bom, vamos ver, por exemplo, se esse preço da gasolina ou até mesmo o preço do diesel, que foi uma das demandas dos caminhoneiros, né, naquele momento de paralisação. Eu vou botar mais uns vilões aqui, tá? Tem a batata, tu já citou, Ricardo, mas tem o leite e a carne, tiveram um maior impacto nesse valor. Carne tu tem a dificuldade mesmo desse período, né? Tu tem um impacto também do câmbio, né? Ou seja, porque alguns produtos, como eles são exportados e o preço dele é cotado em dólar, então a variação do dólar acaba influenciando, independente da greve dos caminhoneiros. Tu teria um impacto em alguns produtos industrializados que estão ligados à exportação. Como nós produzimos um gado aqui melhor, né, que é consumido, que é um gado que é exportado, nós estamos competindo com o câmbio, né, no dólar. Então, subiu o dólar, automaticamente sobe o preço da carne, sobe o preço do óleo de soja, sobe o preço do arroz, porque por conta disso, né? O que agravou realmente foi nesse período, que agora vai limpar. Ou seja, como normalizou, os preços já estão caindo. Vai permanecer esses preços de cotação de dólar. Se não baixar o dólar, esses preços não vão cair. E no caso do leite, por exemplo, a gente viu durante a paralisação manifestação dos produtores aqui no Rio Grande do Sul jogando o excedente fora, que não tinha como transportar. Tem alguma relação? Esse setor já estava com dificuldade antes da greve. Nós temos que olhar o seguinte: a greve dos caminhoneiros, ela trouxe uma dificuldade de paralisação, de arrecadação, de crescimento. Agora, não foi 2 semanas que vai
fazer com que esse impacto, que agora tudo estão jogando nas costas da questão da grau, o PIB não vai ser mais 3%, vai ser 1%. Não, estava um exagero achar que o Brasil ia crescer numa economia que resolveu escolher os pobres para jogar o seu custo, né? Quem consome é o pessoal de menor renda, a renda familiar caiu, então não é greve dos caminhoneiros, não é... ou seja, o problema nosso de crescimento que vai ter um impacto, né, em renda e acaba, né, gerando isso. Então, agora ficou tudo na greve dos caminhoneiros, mas, na verdade, não é só isso. O setor do leite, né, é que eles já vinham com uma dificuldade. Por conta disso, a demanda caiu muito. Sim. E a demanda caiu, a indústria repassa para quem produz leite, ele não é o principal causador do aumento do custo, né? E agora a indústria está tentando recompor o que ela perdeu nesse período. Então nós vamos ter produtos que é um problema de sazonalidade, produtos que já caíram de preço, como a batata, tomate e tal, mas agora vai ter leite, carne, alguns produtos que que a indústria vai ainda jogar ou vai deixar esse preço mais alto para recuperar o prejuízo, da greve dos caminhoneiros, o que eles perderam nesse período. Agora, tem algum produto que ficou mais barato, para pelo menos ter alguma boa notícia? Olha, eu estou agora, na verdade, eu não estou com a relação, mas teve dos 13 produtos, três caíram de preços, né? A manteiga, é um pequeno, 0,7, né? A banana, 0,77, e o feijão, 13,40, né? O feijão também a gente tem um impacto, que o feijão estava muito alto no ano passado, né? Ou seja, eu me lembro que o preço do feijão chegou a R$10, né? Né? Então, é lógico que também é um reflexo disso. Como é produto que tem sazonalidade, tem oferta e demanda agindo muito rapidamente, então isso acontece de que parte dessa queda do preço do feijão é porque subiu muito antes. Banana e manteiga talvez um reflexo aí até de demanda, né? Ou seja, como caiu muito a demanda de alguns produtos, eles acabaram não repassando todos esses custos. Agora, Ricardo, tu disseste uma coisa muito interessante, né? A gente escolheu no Brasil repassar os custos para os mais pobres, né? Hoje, se a gente fosse imaginar qual seria o salário mínimo ideal para a gente adquirir esse conjunto de alimentos, para não pesar tanto na renda das famílias? O que vocês levantando por alto, imagina? O DIEESE, ele faz um levantamento baseado no custo de produtos alimentícios e também baseado no que está na Constituição, que diz que o salário mínimo necessário para uma família viver dignamente teria um conjunto de custos, que é alimentação, moradia, higiene, limpeza doméstica, vestuário, até pagar o INSS, né? E que incluíram, que não estava na Constituição na anterior. Não é? Esse salário mínimo nós estimamos, né, que seria hoje R$ 3.800, ou seja, 3,99, ou seja, 4 vezes o custo, ou seja, o preço, o valor atual do salário mínimo desse que é R$ 954. Ou seja, tu teria que multiplicar por 4 para que as famílias tivessem minimamente uma renda compatível com o consumo e que nós vivêssemos num país realmente desenvolvido. Hoje, para você ter uma ideia aí em casa, o valor da cesta básica equivale a 47% do salário mínimo. Como é que o trabalhador pode economizar dentro desse cenário? É possível fazer algo? Um trabalhador que trabalhe 220 horas, nem todos agora com essa reforma trabalhista, né, os novos contratos, o pessoal está chamando de modernização trabalhista, né, nem todos vão trabalhar 220 horas e vão ser legais, não é? E vão ser considerados formais, não é? Esse cara que não trabalha, ou que trabalha 220 horas, ele descontando o INSS, ele precisa hoje trabalhar 104 horas, ou seja, quase a metade do tempo para comprar uma cesta básica. Ou seja, isso não dá para... Como é que nós temos um país que é a 8ª, 9ª, 10ª economia do mundo, não é? Por que essa economia não consegue pagar um salário compatível com a própria crescimento, né? O próprio tamanho dessa economia brasileira? Então, isso é um problema que a gente diz assim, uma questão, não dá para responder simplesmente dizendo, olha, o salário mínimo é 3.800, deveria ser esse, amanhã
né? Não tem como pagar isso, mas é um problema histórico, cultural da sociedade brasileira que levou a esse, diríamos assim, a ser um país que está numa... Quando a gente põe no ranking, né, de país, está lá em cima, nos 20 maiores países, mas quando a gente olha a distribuição de renda e a remuneração que vive a maior parte da população brasileira, está colocado lá na zona de rebaixamento. Bom, agora vamos ver se a gente consegue achar pelo menos uma luz no fim do túnel. Tu disseste que alguns produtos realmente vão sentir, né, reflexo da sazonalidade, o reflexo da paralisação está, no caso do leite, tentando, né, recuperar, pelo menos o produtor recuperar o que perdeu naquele momento, na greve dos caminhoneiros. Esse aumento deve se manter nos próximos meses, e aí eu vou incluir aquele cenário que os economistas sempre falam. Cenários de incerteza podem gerar algum distúrbio na economia. A gente tem eleições agora chegando. O que tu pode imaginar? Será que as pesquisas, por exemplo, de alguma forma podem refletir nos preços? Não, no caso da cesta básica, não. Né? As pesquisas, elas influenciam muito na questão da taxa de juros. Sim. Né? Ou seja, que aí é uma especulação financeira, ações, né? Mas nos produtos indiretamente, o dólar, ele é impactado talvez por as pesquisas, né? E o dólar acaba influenciando em alguns produtos, como eu vinha falando antes, ou seja, que tem alguma influência porque são produtos que têm cotação. Mas como a demanda aqui está muito baixa, não é? Sim. E o que vai acontecer é que houve realmente esse sobressalto da inflação nesse período, um pouco em maio, junho e talvez ainda em julho, né? Os índices vão começar a ser divulgados no início de agosto. Nós vamos ter ainda um impacto dessa mudança do patamar do dólar e também do impacto da greve dos caminhoneiros. Mas a tendência a partir de agosto, setembro, é que os preços realmente se acomodem de um lado que é positivo, né, para quem vive de salário e quem consome esses produtos, mas, por outro lado, ele é negativo no sentido de que os preços não estão subindo no Brasil, ou a inflação está tão baixa no Brasil, porque nós estamos vivendo uma brutal recessão econômica que atingiu em cheio as pessoas que trabalham, né? O nosso desemprego é muito alto e, pelo andar da carruagem, ele vai continuar aí durante 2019, possivelmente em 2020. Ou seja, o aspecto positivo é que a inflação é baixa, mas se a gente olhar essa inflação é baixa porque aumentou a produtividade, está se consumindo mais, as empresas estão produzindo mais barato, porque aumentou a produção e aí o custo do produto individual caiu. Não, é porque tem uma recessão, não tem demanda e aí a inflação está baixa, motivada por isso. Bom, então vamos fazer o seguinte, ó, eu ia dizer, né, se os preços vão baixar em setembro, como diz o Ricardo, que assim seja, oremos, mas nesse caso a gente não pode olhar só para o próprio umbigo. O bolso dói, mas a gente tem que também pensar numa fórmula melhor para não ter inflação, mas ter produção, para ter produtividade. O ideal é, tanto é que quando... olhando, né, os países que adotaram esse regime de metas de inflação, eles sempre buscam, né, uma inflação não zero, nenhuma inflação negativa. Eles sempre botam lá uma inflação de 2, 2,5 para buscar essa inflação, porque inflação, né, se a inflação fosse negativa e todos os meses, isso aí é sinal de recessão e depressão. Sim. Ou seja, as pessoas acabam caricaturando um pouco. Eu não vou, por exemplo, comprar uma mesa dessas porque eu sei que daqui a 6 meses essa mesa vai estar mais barata. Sim. Bom, e aí tu entra num processo muito difícil de retomar. Né? Como o Japão viveu isso e está vivendo até hoje, a dificuldade que eles têm de fazer a economia crescer, porque como os caras poupam, não tem consumo e acaba a economia em recessão há muitos anos. Então, eles têm uma dificuldade de sair da recessão. Então, essa é a grande questão. Nós aqui temos uma demanda reprimida muito grande. Né? Nós não temos essa dificuldade de fazer crescer o consumo. Né? Nós temos que ter mecanismo de que esse crescimento desse consumo não gere uma inflação descontrolada que acabe, no fim, prejudicando quem vive de salário. Oremos então para essa nova fórmula, esse novo formato, e passa muito pelas eleições de 2018. Mais uma vez a gente tem que prestar atenção no projeto de país que a gente quer. Ricardo Franzói, economista do GES, muito obrigado por nos atender, seja sempre bem-vindo. Tá bem, eu agradeço também o convite e aí boa noite aí para ti e para os teus ouvintes aí.